A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 3 e versículo de número 18, que vai nos dizer assim: Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Noemi, ela falando para Ruth não se preocupar com a causa que ela precisava de uma solução, de uma resposta. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de uma resposta de Deus. Precisamos que Deus, ele traga para a nossa vida uma solução para um problema, uma causa que é impossível, nós queremos que ela seja solucionada. Porém, o Senhor está dizendo: não se inquiete, porque eu irei resolver situações que, humanamente falando, para você está perdida. Muitas vezes nós olhamos para algumas causas, muitas vezes nós olhamos para algumas situações e pensamos: isso não vai acontecer, isso não vai mudar, não pode ter a probabilidade de haver milagres, mas o Senhor está dizendo: se acalma. As palavras de Noemi foi despreocupa para Ruth. E hoje Deus está dizendo: se despreocupe. Declare comigo: eu não vou me preocupar, porque Deus já está cuidando de tudo. Eu não vou me preocupar, porque Deus já está cuidando de tudo. Eu não vou dizer para você que Deus vai cuidar. Eu tenho certeza que Deus, ele já está cuidando. Aqui nós observamos de maneira muito clara, irmãos, que Ruth, ela precisava daquela resposta, pois Boaz era o seu resgatador. Boaz, ele poderia trazer uma mudança de vida para Ruth e para Noemi. E é claro, meu irmão e minha irmã, que elas queriam mudar de vida. Muitas vezes, irmãos, precisamos de soluções para problemas. Precisamos de resposta para causas impossíveis para que a nossa vida seja mudada. Para que haja uma transformação no nosso cenário, uma transformação na nossa história. E o Senhor, ele diz para você: eu sei bem do que você precisa. Deus, ele estava cuidando nos mínimos detalhes de Ruth e Noemi. E eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, da parte dos céus para a sua vida, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu sirvo a um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. Quando Ruth e Noemi, elas chegam a Belém, foi no tempo de colheita, foi na primavera, já era um cuidado de Deus. Elas estavam ali, mas tinha alimento. Elas estavam ali, mas tinha abundância, rabasto, candaraia, de alimento. Deus já estava suprindo a necessidade daquelas mulheres. E o Deus que estava suprindo a necessidade, ele já estava no controle para uma transformação de vida, de mudança, de cativeiro, de história. Eu quero lhe dizer que Deus está no controle e ele vai mudar o cativeiro. E ele vai mudar a tua história. Muitas vezes, irmãos, ficamos ansiosos por situações que a gente não pode resolver. O que estava nas mãos de Ruth para ela fazer, ela fez. Ela apresentou a causa para Boaz. Mas agora já não dependia mais dela. Tem situações, irmãos, que nós fazemos a nossa parte. Nós apresentamos a causa a Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos campanha e entregamos tudo nas mãos do Senhor. Mas aquilo que é para Deus fazer, irmãos, está nas mãos dele fazer, cabe a ele fazer. Aqui nós observamos que estava na mão de Boaz. Boaz seria o libertador. Boaz seria o resgatador. E Ruth, ela precisava daquela resposta. Só que ela não precisava ficar ansiosa, segundo as próprias palavras de Noemi para com ela. Porque Deus, irmãos, quando ele está cuidando de todas as coisas, ele cuida nos detalhes. Então a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se inquietar. Aí você observa que Noemi, ela diz para Ruth: espera. E hoje Deus, ele diz para você: espera, se aquieta, se acalma.
Eu estou cuidando de todas as coisas. O salmista vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência. Esperei confiantemente no Senhor. E ele ficou esperando, irmãos? Não. Ele ficou frustrado, irmãos? Não. Ele também vai dizer que ele esperou com paciência e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Sim, porque Deus escuta o nosso clamor. Deus, ele escuta a nossa petição. Nós não devemos ficar preocupados. Nós não devemos ficar inquietos, porque o Senhor está cuidando nos mínimos detalhes de todas as coisas. Declare comigo, eu não vou me inquietar, porque Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Eu não vou me inquietar, porque Deus está cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Então, Noemi aqui, ela instrui Ruth a esperar. E hoje Deus lhe instrui a esperar. Eu sei que não é fácil esperar quando estamos ansiosos. Eu sei que não é fácil esperar quando aguardamos uma resposta e queremos que Deus ele fale conosco. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu não estou mandando você esperar nos homens. Eu estou falando para você esperar em mim, porque a causa será solucionada. O problema será resolvido. Você já se inquietou por situações em que você não podia resolver nada, humanamente falando? Você fez a sua parte, mas ficou inquieta, ficou ansioso, ansiosa, querendo resolver a situação e você não resolveu nada. Você só ficou frustrado, ansioso, por quê? Porque tem coisas que fogem do seu controle. Muitas vezes, irmãos, nós carregamos o fardo da ansiedade, como se a gente resolvesse tudo, mas não. Nós temos limitações. Nós somos limitados. Se nós somos limitados, precisamos entender e aprender que as coisas acontecerão da maneira que Deus designa. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. E muitas vezes também, irmãos, nos inquietamos com situações que Deus, ele já trouxe a resposta. Que Deus, ele já determinou a resposta, só que a gente ainda não contemplou aqui no nosso campo visual. Aí ficamos inquietos e Deus olha do céu e diz assim, se ela soubesse. Se ele soubesse, eu já resolvi. Eu já abri essa porta. Eu já trouxe essa cura. Essa libertação já aconteceu. Ela só está se preocupando em vão. Ele só está se preocupando em vão. Então tem situações, irmãos, que a gente acaba se preocupando em vão. E era isso aqui, irmãos, que Noemi estava instruindo Ruth a não fazer, a não ficar inquieta. Espera, Ruth. Aguarde, por quê? Porque não vai ficar sem resposta à causa. Vai ter resposta. Hoje Deus diz para você, se aquiete, se acalme. Aguarde, porque eu vou trazer resposta para você. Eu estou me inclinando para você e ouvindo o seu clamor. Eu estou ouvindo a sua petição. Você vai observar, irmãos, que aqui Noemi, ela instrui a Ruth a esperar, porque aquele homem não descansará. Ou seja, aquele homem não vai conseguir se aquietar até resolver a causa. Sabe o que é que Noemi estava dizendo aqui? Tudo já está solucionado. Se aquiete, espere, Ruth. Hoje Deus, ele diz para você, respira fundo. Se aquiete, se acalme. Está tão agitado assim por quê? Está tão agitado assim porque, humanamente falando, você não resolve nada. Deus está no controle. Quando nós escutamos uma palavra como essa, irmãos, nós nos aquietamos. O Senhor está dizendo, aquietai-vos e sabeis que e sabeis que eu sou Deus. Declare comigo, eu vou me aquietar, porque o meu Deus está no controle. Eu vou me aquietar, porque o meu Deus está no controle. Aquela causa seria resolvida, segundo as palavras de Noemi, ainda naquele dia. Noemi estava dizendo, esta causa será resolvida, Ruth, com pressa, só descansa. Só aguarda. Você já ouviu meu irmão e minha irmã falar que Deus, ele não trabalha na ansiedade? Pois é, ele não trabalha. Deus, ele só trabalha a favor daqueles que confiam nele, que esperam nele. A partir do momento que nós damos lugar à ansiedade, nós não estamos esperando em Deus. Nós não estamos confiando no Senhor.
E hoje Deus, ele fala com algumas pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. Ao invés de dar lugar à ansiedade, comece a dar lugar à fé. Você sabia que a ansiedade, ela paralisa a fé? A ansiedade, muitas vezes, irmãos, ela vem sutil. Nós começamos com pensamentos, ficamos nos preocupando com aquilo. Daqui a pouco a gente pega aquela causa, tenta resolver. Daqui a pouco a gente tenta fazer da nossa forma. E quando nós vamos ver, irmãos, nós estamos tomando das mãos de Deus aquilo que a gente já entregou. Quantas pessoas entregam causas nas mãos de Deus, mas daqui a pouco elas tomam, elas não conseguem deixar diante do altar do Senhor para Deus responder, porque elas pensam, Deus está demorando demais. Só que aqui você vê Noemi instruindo a Ruth e ela dizendo que aquele caso seria resolvido. Ainda naquele dia e hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe falar, eu tenho pressa em resolver. Eu tenho pressa em fazer o que eu tenho para fazer, só descansa. Só peça para que eu tire essa agitação, diz o Senhor, do seu coração, essa ansiedade. Porque eu estou cuidando de todas as coisas. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu não perdi o controle de nada. Declare comigo, meu Deus está no controle de tudo e Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. O meu Deus está no controle de tudo e Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Deus estava cuidando de Ruth. Deus estava cuidando de Noemi. A partir do momento que Noemi se dispõe a voltar para Belém, o cuidado de Deus começa a ser grande e ativo na história dela. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo ver, mas Deus já está cuidando de você. Peça ao Senhor para que você abra os teus olhos, para que os seus olhos venham ser abertos, para que você venha contemplar o cuidado de Deus. Às vezes, irmãos, estamos tão agitados, estamos tão inquietos que acabamos não observando os detalhes do cuidado de Deus. E hoje o Senhor nos chama a pararmos para refletir no quanto Ele tem cuidado de nós, nas mínimas coisas. Muitas vezes, irmãos, estamos tão focados em algumas respostas que precisamos, que esquecemos de agradecer pelas coisas mínimas. A palavra do Senhor nos diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito Ele coloca. Ou seja, você precisa ser justo no pouco. E hoje em dia nós sabemos, irmãos, que é muito difícil alguém agradecer pelo pouco. Mas o Senhor, quando Ele olha do céu, Ele se agrada. Quando Ele vê alguém agradecendo pelo pouco, quando Ele vê alguém valorizando aquilo que Ele está fazendo, mesmo que aquilo ainda não seja o que Deus prometeu, mesmo que não seja algo grandioso, nós precisamos aprender a ser fiel a Deus nas mínimas coisas. Então nós observamos aqui que Deus, Ele estava cuidando de Ruth e cuidando de Noemi. E Noemi instrui a Ruth, não fique ansiosa, descanse. Espere, aguarde. Por quê? Porque a resposta virá com pressa. Declare comigo, meu Deus está no controle de tudo e a resposta virá com pressa. O meu Deus está no controle de tudo e a resposta virá com pressa. Deus, Ele tem pressa, meu irmão. Deus, Ele tem pressa, minha irmã, em fazer o que é para ser feito na sua história, em resolver algumas causas. Mas Ele quer que você se aquiete. Ele quer que você se despreocupe. Ele quer que você deixe a ansiedade de lado, porque Deus não trabalha na ansiedade. Quando nós confiamos nele, irmãos, quando nós esperamos confiantemente no Senhor, quando nós depositamos a confiança nele, nós não ficamos frustrados, não. Deus, Ele traz a resposta. E sim, a resposta chegou para Ruth. Deus, Ele trouxe para a história dela uma restauração. Deus, Ele tem resposta para você, sim. Você que entrou aqui precisando de uma resposta, está ansioso por uma causa, ansiosa, porque às vezes a gente fica. Nós somos seres humanos, mas escute essa palavra. Escute e coloque esta palavra em prática. Pare de se inquietar por situações que você não pode resolver. Pare de ficar ansioso e ansiosa porque a ansiedade que você sente não muda a situação, só te adoece. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas acabam adoecendo. Por quê? Porque elas estão ansiosas. Porque elas dão lugar à ansiedade. Porque elas se preocupam com aquilo que foge da alçada dela. Se está fugindo da sua alçada, é sinal de que Deus é quem vai fazer. É sinal de que Deus é quem vai resolver. Não é você. O que é impossível aos homens, a nós seres humanos, irmãos, é possível para Deus.
Deus é quem trabalha. Deus é quem faz milagres. Nós fazemos a nossa parte. Ruth fez a parte dela. Você não tem feito sua parte? Você não tem orado, você não tem entregado nas mãos de Deus. Você já não fez sua parte? Então pronto, continue na posição, só aguardando. Porque a parte de Deus Ele fará. Noemi deixa bem claro que Ruth deve esperar. Ruth deve aguardar. E hoje Deus diz para você: não se inquiete, não fique ansioso, ansiosa, aguarde. Declare comigo: eu vou aguardar em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Eu vou aguardar em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Da mesma forma que Deus cuidou dessa história e restaurou por completo, Deus Ele está cuidando da sua história. E Ele vai trazer a restauração e será por completo. Seja alguém, meu irmão, seja alguém, minha irmã, que descansa na palavra desse Deus, sabendo que Ele não perde o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas e Ele está trabalhando por você. Amém? Quando Deus trabalha, meu irmão e minha irmã, é de maneira perfeita. Entregue tudo diante do altar dele. Ele vai trazer a solução para aquilo que você precisa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Ah, Senhor, existem muitas causas que os Seus filhos precisam, Pai, de resposta. Estavam aqui ansiosos, estavam aqui, meu Deus amado, inquietos, mas hoje com esta palavra, Pai, eles conseguem sentir a Tua paz. Eles conseguem ter a convicção de que o Senhor está cuidando, porque essa palavra é uma resposta do Senhor. É o Senhor dizendo: só confia, dizendo: só descansa. Não adianta você ficar ansioso ou ansiosa, porque quem cuida de tudo sou eu. Ah, Deus, o Senhor estava cuidando da história de Ruth nos mínimos detalhes. O Senhor já tinha preparado a restauração. O que cabia a ela era só descansar em Ti, Amanda Candaraia. O que cabe ao teu filho, o que cabe à tua filha, é só confiar no Senhor. É só ter a convicção de que o Senhor não perde o controle de nada. Obrigada, meu Pai. Obrigada por não perder o controle. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Arrasto Candaraia. Da mesma forma que o Senhor cuidou, meu Deus amado, de Ruth, trouxe restauração para ela. Ela só tinha que descansar, pois a resposta já estava preparada. O teu filho, a tua filha só tem que descansar, só tem que aguardar, porque Tu és o Deus, Pai, que já tem a resposta determinada para esta causa, Pai. Eu te peço que o Senhor nos dê aquietude, Senhor, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que nós devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E é o Senhor quem resolve a nossa causa, Pai. É o Senhor quem traz restauração, quem traz libertação, quem traz aquilo que nós necessitamos. Por isso, nós confiamos em Ti e descansamos, Pai. As causas impossíveis nas Tuas mãos, porque o Senhor está cuidando. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu Te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando esse
Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele está cuidando nos mínimos detalhes de todas as coisas. Ele só quer que você confie. Ele só quer que você descanse. Eu sei que diante das aflições, diante da ansiedade, é muito difícil nós esperarmos. Mas hoje o Senhor diz para você: espere, porque a resposta que você precisa eu tenho. Aguarde, porque eu sou Deus que já solucionei esta causa. Já trouxe para a tua história uma restauração, uma restituição, uma resposta. Já peguei esta causa impossível e transformei em um milagre. Escute essa palavra hoje, coloque ela em prática. Faça como Ruth, escute a Noemi. Noemi disse: espere, aguarde, porque esta causa será resolvida ainda hoje. O Senhor tem pressa em resolver esta causa. Só aguarde, porque o nosso Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.